Olá, você que me segue no Rodrigo Silva, Arqueologia. Estamos aqui para o nosso bate-papo semanal sobre Bíblia, teologia, religião. E o assunto de hoje, eu poderia dizer que é o maior mistério da teologia ou da perplexidade humana. Se não é o maior, é um dos maiores. Se não for um dos maiores, pelo menos é aquele que mais me causa perplexidade. Confesso, perplexidade. É um tema que eu já estudei à luz da Bíblia, eu tenho a minha posição bíblica fundamentada a esse respeito, mas ainda me causa angústia debruçar sobre esse assunto. Eu vou ser mais claro. Por que as pessoas escolhem como escolhem? Por que João foi para a esquerda e Antônio foi para a direita? Por que Maria foi para Cristo e Joana foi para Satanás? Por que uns escolhem o caminho do bem, outros escolhem o caminho do mal? É claro que, ao lidar com esse assunto, inevitavelmente eu esbarro no debate teológico entre Jacó Arminius e João Calvino. João Calvino defendendo uma ideia da predestinação e Arminius defendendo a ideia do livre-arbítrio. Eu vou falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje e vou me posicionar. É claro que esse vídeo aqui não é um vídeo apologético no sentido de apresentar ou desmascarar a heresia calvinista, não se trata de nada disso. É lógico que alguns irmãos presbiterianos ou pessoas que têm uma simpatia pelo calvinismo poderão discordar da minha posição aqui ao ler uma passagem da Bíblia ou outra, que eu vou elucidar um pouquinho da melhor maneira que eu possa isso aqui. E se o discordarem, não há problema nenhum nisso. Mas saibam que esse vídeo que eu estou fazendo não é para bater em ninguém, mas para apresentar o assunto dentro de um ponto de vista honesto, sincero e perplexo. Perplexo com a sensibilidade de saber que muitos que estão me assistindo aqui estão fazendo a mesma pergunta teológica / emocional. Por que fulano de tal não está nos caminhos do Senhor? Quantos pais estão me assistindo agora e estão angustiados pensando por que o meu filho não está na igreja? Eu criei minha filha no Evangelho, com tanto amor, com tanto carinho. Hoje ela não quer saber de mais nada. A gente não pode falar mais de Deus aqui perto dela, que ela até fica brava. Por quê? Onde é que eu errei? A gente faz essa pergunta. Embora eu não tenha filhos, mas eu tenho alunos que fizeram teologia, poucos é verdade, mas não importa o número, o que importa é a pessoa. Um deles hoje é ateu, dois deles, dois são ateus, um é agnóstico. E a gente fica pensando assim, o fulano de tal era um dos melhores alunos, um deles eu até indiquei para fazer mestrado em filosofia e hoje eu sei que ele é um ateu e desdenha da religião e não quer saber de mais nada. E quando eu recebi a notícia, eu pensei, Senhor, será que faltou algum argumento ser dado? Qual foi o abraço que eu neguei? Qual foi o carinho que não veio? Tentei contato sem resultado. A gente fica angustiado. Se eu fiquei angustiado assim em relação a um aluno, imagina você em relação ao seu filho, sua filha, você em relação ao seu marido, que hoje está fora da igreja, em relação aos seus pais. Há filhos que vêm angustiados pedir oração pelos pais. Então esse tema, antes de ser uma bandeira denominacional a favor ou contra uma igreja, ele é um tema emocional. As pessoas perguntam, e mesmo o presbiteriano, eu tenho certeza disso, os presbiterianos podem até confirmar o que eu estou falando aqui, mesmo o presbiteriano que acredita na soberania de Deus e na predestinação, admitem a sua angústia quando vem um membro da sua família se afastar dos caminhos do Senhor. Por mais que ele tenha explicação teológica, não, é porque era o decreto de Deus, ele não ia mesmo, mas ainda fica aquela angústia, aquela vontade de resgatá-lo para a igreja, dói no coração, dói no peito, dói na alma. Esses dias eu fui dar entrevista num canal e a jornalista que nos recebeu, ela estava contando com muito entusiasmo a experiência dela de conversão religiosa. E olha que interessante, ela falou assim, quando eu era criança, uma amiga me convidou para ir à igreja batista. Eu era criança, eu fiquei, mas eu vou à igreja, mas o que tem lá? Eu nem sou crente, eu sou católica, e não era católica praticante, era mais de IBGE, sabe? A amiga, vamos lá. Ela foi, quando ela entrou na igreja batista, ela falou, aqui é o meu lugar, como eu amo isso aqui. Ela gostou da música, gostou das pessoas, gostou do ambiente, gostou do cheiro. Ela falou, e já tem 30 anos que eu estou lá na igreja, nunca saí. Eu era criança. Hoje é jornalista, já passou por vários órgãos de comunicação, e ela contava aquilo ali com um entusiasmo. Outros jornalistas passando, ela nem se dava conta que estava no ambiente de trabalho.
Ela estava contando toda entusiasmada, como se ela tivesse se convertido há um mês atrás, mas na verdade já tinha 30 anos que isso aconteceu. E o pai dela não era da igreja, a mãe não era da igreja, o irmão não era da igreja. Hoje a mãe se tornou batista depois. O pai continua não sendo, o irmão não é, ela não tem tia, não foi criada na igreja, e está lá e nunca saiu. E está entusiasmada, e ela falava, o rosto dela brilhava. Na mesma semana que eu encontrei essa jornalista, eu vi nas redes sociais um podcast da filha de uma cantora batista muito conhecida, ela contando a experiência dela, num podcast também, de como ela abandonou a igreja. Como ela abandonou hoje, ela falou que já tem 10 anos que ela está desviada. E eu achei interessante e triste a maneira como ela colocava a experiência de desconversão dela. Essa expressão não foi usada no podcast, eu estou colocando. Assim como nós temos algumas pessoas que vão, às vezes, num podcast cristão, contar o seu testemunho de conversão, aquela moça fez um testemunho de desconversão. Ela contou como ela estava na igreja lá cantando, a mãe tem um ministério bonito. Em momento algum do podcast ela demonstrou revolta com a mãe, nada, só contando que ali não era o lugar dela e que ela não queria saber daquilo e que desde pequenininha ela ouvia música de fora escondido e que hoje ela quer cair na vibe mesmo, no mundão e feliz, e o pessoal ovacionando aquele testemunho de desconversão dela. E eu pensei, eu contrastei na hora na mente as duas experiências. Uma nasceu na igreja com a família toda estruturada ali no evangelho e não via ali o lugar dela. A outra não nasceu na igreja, não tinha influência nenhuma e ali sentiu o lugar dela. É difícil entender isso. Muito difícil. E quando a gente vê algo que foge àquilo que é esperado emocionalmente por nós, nós tentamos imediatamente encontrar uma resposta. Por exemplo, se você vê um crime hediondo, um sujeito que mata a própria mãe, a gente imediatamente começa a pensar assim, não, esse camarada era um monstro, ele devia ser um psicopata, ele devia ter um problema de cabeça. Se entra um sujeito numa escola atirando nas crianças, fala assim, não, esse camarada era um louco, era um psicopata, um endemoniado, qualquer coisa assim, porque a nossa mente se recusa a crer que alguém deliberadamente escolheu aquilo que nós consideramos errado ou hediondo. A gente simplesmente não aceita. Simplesmente não aceita. Quando a gente vê um caso como dessa menina de desconversão, pelo nome que eu usei aqui, a gente também fica tentando achar respostas que não temos. Não, talvez o lar dessa pessoa não foi um lar cristão autêntico, às vezes ela tinha um trauma em casa do pai que na igreja era uma coisa, em casa era outra, de repente ela teve uma educação muito repressora, uma educação muito legalista, que ela apanhou para ler a Bíblia, causou traumas, então o trauma justifica hoje ela ter ojeriza da igreja, ela tem quase um burnout em relação à igreja, só que não parece ser o caso. Especificando nesse exemplo que eu dei, em nenhum momento essa moça que deu a entrevista falou qualquer nota de reclamação dos pais, da educação dela. Não, pelo contrário, ela falou que curtia até a época da igreja lá, era feliz e tudo mais. E aí? Por que as pessoas escolhem desse jeito? Elas escolhem. Mas por que escolhem assim? Falando desse assunto na Bíblia, já que eu falei que eu esbarrei aqui na questão de Calvino, eu vou resumir para vocês. Eu fiz um resuminho aqui, porque pode ser que muita gente que está me assistindo nem sabe o que é Calvino, nem sabe o que é Armínio, está ouvindo pela primeira vez isso aqui. Para não ficar assim muito solto, deixa eu explicar à guisa de ilustração o que ensina essa ideia do livre-arbítrio. Na verdade, ela não nasceu com João Calvino, o fundador da igreja presbiteriana, ali quando ele estava na Suíça. Não. Você já tem uma ideia de predestinação, por exemplo, para falar em autores cristãos, em teólogos cristãos, em Santo Agostinho. Santo Agostinho, eu esqueci de pegar o livro, tem ali o livro Confissões, e também nos comentários dele sobre os Salmos, Santo Agostinho fala que Deus, na sua onisciência, predestinou de antemão a salvação daqueles que seriam salvos ou não. Então já existe uma doutrina da predestinação ali em Santo Agostinho. Não é exatamente a doutrina de João Calvino, mas influenciou bastante o pensamento de João Calvino. Tanto é que ele cita muito Santo Agostinho nessas obras dele aqui, olha, as Institutas de João Calvino. Eu tenho aqui, eu li esse material quando ainda estava na faculdade de teologia. A minha está toda marcadinha aqui,
E eu separei 2 textos de João Calvino para ler para vocês aqui. E o que é a predestinação então, Rodrigo? A predestinação, em linhas gerais, seria o seguinte: Deus é soberano. Esse é o primeiro ponto. Se Deus é soberano, nada pode fugir da vontade de Deus. A vontade de Deus não pode ser cancelada, a vontade de Deus não pode ser ignorada, a vontade de Deus não pode ser frustrada. Então, se a vontade de Deus não pode ser frustrada, e o João foi salvo, é porque a vontade de Deus se cumpriu. Deus queria que o João se salvasse. E se o Joaquim se perdeu, é porque a vontade de Deus se cumpriu. Deus queria que o Joaquim se perdesse. Entenderam? Então até a salvação e a perdição, tudo faz parte do decreto de Deus, da vontade de Deus. Porque de acordo com essa linha, porque é predestinação, você foi destinado previamente para. Então eu fui predestinado para o céu. Eu fui predestinado para o inferno. Eu fui predestinado para isso. Eu fui predestinado para aquilo. Nesse aspecto, não há espaço para o livre-arbítrio. E o que seria livre-arbítrio? O John Piper, ele apresenta 3 definições de livre-arbítrio. John Piper é de teologia calvinista. Uma delas seria, a definição popular, que livre-arbítrio é aquela vontade que eu tenho e que eu exerço soberania sobre ela. Por exemplo, eu tenho livre-arbítrio agora entre ficar sentado aqui e levantar. É um livre-arbítrio que eu tenho. Eu escolhi ficar sentado. Eu tenho livre-arbítrio entre gravar esse vídeo para vocês ou não gravar esse vídeo. É o livre-arbítrio. E uma coisa que o John Piper não fala, mas eu vou ampliar aqui, você tem várias definições, vários emaranhados desse livre-arbítrio aqui. Você tem coisas que você tem limitação no seu livre-arbítrio. Por exemplo, eu não posso no meu livre-arbítrio decidir ser e não ser ao mesmo tempo. Tá certo? Eu não posso agora no meu livre-arbítrio decidir ser uma estrela. Não existe isso. Então você tem aí algumas questões a serem colocadas. Aí o John Piper coloca aqui essa definição popular. A segunda definição seria o que ele chama de definição bíblica, que para ele estaria coadunado com a doutrina calvinista. E a terceira seria uma questão mais técnica. Eu quero deter mais nessa mais técnica. Ele diz assim, ele faz uma pergunta até muito inteligente, baseada em Calvino. Quando ele fala isso, ele cita Calvino também. Deus faz o bem porque Deus escolheu? Se Deus escolheu fazer o bem, então é porque Deus pode fazer o mal. Mas como Deus pode fazer o mal, sendo que em Deus não há maldade nenhuma? Então Deus não faz o bem porque ele escolheu o bem e não o mal, de acordo com esse raciocínio. Deus faz o bem porque ele é todo bem, não tem como ele ser mal. É quase como se colocasse, aqui é o Rodrigo colocando, no Piper, uma predestinação no próprio Deus. Eu sei que é contraditório isso, porque predestinação a Deus é como se Deus só existisse depois do que foi pré-determinado para ele, não é nesse sentido cronológico. É no sentido que a determinação é tão forte que nem Deus escapa dela. Não tem como Deus deixar de ser Deus. Tá certo? Não tem como Deus deixar de ser Deus. Então, raciocine. Se Deus faz o bem porque ele é bondade e não tem como ele escapar disso, porque ele é todo bom, o oposto de Deus é o diabo. O diabo não tem como fazer o bem porque ele é todo mal. Percebeu o contraste? Deus não tem como fazer o mal porque Deus é todo bem. O diabo não tem como fazer o bem porque o diabo é todo mal. Então, nem nesses 2 casos existe determinantemente um livre-arbítrio, uma escolha entre uma coisa e outra. O diabo não pode escolher ser Deus e Deus não pode escolher ser o diabo. Deus age com a natureza de Deus, o diabo age com a natureza do diabo. A partir dessa premissa vem o ser humano. E o ser humano? Ora, se nem Deus e o diabo têm um livre-arbítrio para escolher o que querem ou não, e o ser humano que está maculado pelo pecado? Por ser maculado pelo pecado, o ser humano tem um agravante aqui. Porque quando nós pecamos, de acordo com essa doutrina calvinista, nós perdemos tudo, nós morremos, nós perdemos qualquer possibilidade de fazer o bem. Nós nos tornamos como o diabo. Nossa possibilidade é apenas para o mal, nunca para o bem. O único jeito, então, de nós sermos salvos é Deus decretando alguns para a salvação e outros para a perdição. Aqueles que Deus decreta para a salvação, ele
escolhe que essas pessoas sejam boas. E ao escolher que essas pessoas sejam boas, elas conseguem, não por si mesmas, mas pela natureza que Deus colocou nelas, se comportarem como Deus. Porque Deus pega essa natureza de bondade e coloca nessas pessoas. Então elas começam agora a ser boas, não por si mesmas, mas porque elas estão agindo de acordo com a natureza que Deus colocou nelas. Assim determinou Deus. E aquelas que continuam agindo com o mal, continuam com a natureza que herdaram do pecado de Adão. E tudo isso predeterminado por Deus. Em síntese, seria mais ou menos isso aí a questão. E eu sei que alguém pode falar, Rodrigo, não é bem assim que você está colocando a coisa, você está deturpando, colocando assim, fica muito feio. Olha, eu vou admitir para vocês, eu vou ler para vocês a admissão que o próprio Calvino fez com relação a isso. Olha o que ele diz aqui, olha. Eu estou lendo as Institutas de Calvino, eu separei aqui o livro, essa parte que eu li aqui, acho que é do livro 2, capítulo 16. Não, livro 2, capítulo 15, verso 9. Calvino, por que eu digo livro 2? É porque embora que eu tenha volume 1 e 2, mas ela é subdividida em várias partes aqui, tá? Diz assim, olha. Vamos imaginar, por exemplo, um mercador que entrou numa floresta, numa companhia de homens fiéis. Um dos seus companheiros desavisados foi para longe da companhia e ele acabou caindo nas mãos de ladrões, numa jaula de ladrões. Ele caiu entre esses ladrões e eles o degolaram. A sua morte não foi apenas prevista pelos olhos de Deus, mas foi determinada pelo decreto de Deus. Pois nós não podemos dizer apenas que Deus viu quanto tempo aquele homem existiria, mas Deus determinou e fixou as fronteiras que não poderiam passar. Olha aqui que interessante, o próprio Calvino faz uma analogia aqui, que se um camarada é degolado é porque Deus quis. Foi decretado por Deus. Você fala, Rodrigo, mas isso é muito forte. O próprio Calvino admitiu, agora um outro aqui que eu vou ler, esse aqui acho que é o livro, esse aqui é do livro, desculpa, eu vou falar a página 955, mas eu devia ter colocado um livro aqui em cima, no capítulo 23, verso 7. É porque, como eu falei, são vários livrinhos pequenos e estão em 2 volumes aqui. Deus também predestinou o homem para o pecado. Isso aqui para mim foi mais sério. O decreto de Deus chega a tal ponto na visão de Calvino que até a queda de Adão foi decidida por Deus. Deus quis que Adão caísse em pecado. Deus determinou assim. E ele fala assim, olha, Deus também predeterminou a queda no pecado. E embaixo ele fala, o decreto de Deus é horripilante, é horrível, eu confesso. Até eu estou com uma versão em inglês aqui, o tradutor até colocou na nota 17 aqui a expressão latina que Calvino usa, decretum quid horribile fateor. O decreto de Deus é terrível, eu admito, eu confesso. E eu não vou negar que isso aqui é realmente difícil de aceitar. Ou seja, o próprio Calvino não amaciou a ideia para ficar mais bonitinha na fita. Ele viveu numa época, século XVI, em que eles não estavam tão preocupados com o politicamente correto. Existe uma forma de resumir essa resposta calvinista à queda, que é a chamada tulip, ou tulipa em inglês. Em português não dá certo o acróstico não. E também nem foi Calvino que resumiu assim. Quem fez assim foram os alunos de Armínios para resumir a doutrina calvinista que eles queriam refutar. Então, eles pegavam a palavra tulip, ou tulipa em inglês, e cada letra dela formava um dos 5 pilares do calvinismo. O primeiro seria a letra T, total, a depravação total. A depravação total seria aquilo que eu falei. Quando pecamos, perdemos por completo a capacidade de escolher o bem. Depois, eleição incondicional, ou seja, antes da fundação do mundo, Deus já escolheu os que ele iria salvar, e esses que ele escolheu, ele daria a capacidade de fazer o bem. Os outros não.
Número 3, expiação limitada. Embora esse seja um assunto complexo, o calvinista vai dizer que Deus abriu a porta do céu para todos, mas não são todos que vão entrar. Tá certo? Cristo, embora o sangue dele possa capacitar a todos, só vai capacitar aqueles que Deus escolheu. Número 4, graça irresistível. Aqueles que Deus escolheu não tem como resistir à graça. Não é o fato que Deus força a salvação, mas é porque uma vez que a graça vem para aqueles que foram eleitos, eles vão passar para a natureza do bem e vão conseguir então agora escolher a luz que os outros não têm condição porque não têm acesso a ela. E por fim, a perseverança. Deus vai conservar fiéis até o fim aqueles que ele escolher. Seriam esses os pontos. Eu, irmãos, vendo isso na Bíblia, eu tenho que admitir algumas coisas para vocês. A Bíblia, se você olhar assim, grosso modo, não é um assunto que dá para resumir em 10 minutos. Seria até, assim, ridículo isso. O assunto é complexo, há muitas passagens que às vezes parecem apontar para o que Calvino falou, há passagens que parecem contradizer completamente o que Calvino falou, e também confesso que há teólogos assim de grande envergadura que defendem a posição de Calvino. Eu, particularmente, como é que eu lido com esse assunto na Bíblia Sagrada? Até para resolver a minha perplexidade diante do tema que eu admiti no início do vídeo. Porque não é fácil isso. Até me lembro aqui agora que eu tive duas situações muito parecidas, mas que ocorreram em épocas diferentes com pessoas diferentes. Uma foi de um espírita kardecista que falou comigo assim: Rodrigo, se eu parar de acreditar na reencarnação, eu perco a minha fé no amor e na bondade de Deus. Eu falei, por quê? Ele falou assim, não, porque se eu não acredito que a pessoa que está hoje sofrendo está pagando alguma coisa que ela fez no passado, eu não vou mais acreditar num Deus de amor e conviver ao mesmo tempo com a realidade de uma criança passando fome na rua. Então, na cabeça desse meu amigo espírita, a única maneira que ele tem de conciliar a bondade de Deus com a justiça de Deus é imaginar que aquela criança que está passando fome hoje, no passado foi talvez um rico explorador do pobre e que fez muita gente passar fome. Então ele reencarnou hoje numa criança de rua para pagar pelo pecado que ele cometeu no passado. Aí sim. E a outra situação análoga foi justamente de um irmão presbiteriano também, de um amigo presbiteriano, que falou comigo, olha, se eu parar de acreditar na predestinação, eu perco a fé na justiça e na bondade de Deus. Porque como é que alguém foi criado no Evangelho, sai da igreja, e outro que não foi criado no Evangelho vem para a igreja? Então, são situações análogas. Não tem comparação nenhuma entre calvinismo e kardecismo. Eu só comparei as duas situações desses dois que, no diálogo aberto, falaram isso aí para mim. Eu, particularmente, acredito que Deus não causa os acontecimentos que ele prevê por sua presciência. Eu não creio que ele causa. E eu não acho também que a justiça e a misericórdia de Deus são coisas que a gente tem que colocar assim, olha, eu tenho que encaixar na história isso aqui, porque elas não são excludentes. A Bíblia fala das duas como uma só. E também admito que há versículos que apontam para um lado, outros para o outro. Agora, uma chave hermenêutica que eu poderia usar para tratar esses textos da Bíblia seria o seguinte, eu vou colocar 3 elementos aqui. Em primeiro lugar, eu acho que seria uma regra áurea fazer até a gente chama de catena áurea, tem essa expressão na Bíblia, quando você pega vários versículos, você não pode basear a doutrina apenas num verso isolado. Você tem que sempre comparar aquele verso com o que o restante da Bíblia ensina a aquele respeito. Tá bom? Então fazer uma cadeia de passagens bíblicas sobre aquele tema. Letra B, estudar as histórias em paralelo ali também, você entendeu? Essa história tá aqui, mas qual que é a paralela dela? Uma pode lançar luz sobre a outra. Eu vou explicar. Se eu disser, por exemplo, todo mundo foi à minha casa sábado passado. Todo mundo estava à minha casa. E num outro momento eu falo, lá em casa sábado tinha 20 pessoas. No futuro isso pode parecer uma contradição. Vem cá, foi todo mundo ou foi 20 pessoas? Ou pior, alguém pode pegar apenas a minha primeira fala e dizer o seguinte, não, a casa do Rodrigo era do tamanho do planeta Terra, porque ele afirmou que todo mundo foi à casa dele. E o outro falar assim, não, a casa do Rodrigo era pequena, porque ele falou que só tinha 20 pessoas. Ou uma terceira via, harmonizar as duas
as duas passagens, o todo mundo com 20 pessoas, e aí eu entro na terceira ferramenta hermenêutica aqui, analisar o contexto da passagem, tanto o contexto imediato como o contexto da época, observando as expressões idiomáticas e tudo mais. Então vou dar alguns exemplos claros para vocês, eu separei alguns textos aqui. Vamos pegar, porque tem muita passagem que alguém que acredita na predestinação pode usar para falar isso. Por exemplo, olha, Deus escolheu Judas para trair Jesus, e outros mais que eu posso citar para vocês aqui. Vamos lá. Olha, Provérbios 16, verso 4. Eu já deixei a passagem anotada ali, eu vou ler direto ali para ganhar tempo. Provérbios 16, verso 4 diz assim: o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Tá vendo? Parece realmente que Calvino tinha razão, porque fala que Deus fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Só que eu tenho que entender essa passagem à luz do que a Bíblia fala mais sobre esse tema. Eu não posso ficar só nessa passagem. Então vamos pegar Eclesiastes capítulo 7, versículo 29. Lá diz assim: Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. É lógico que alguém pode explicar, não, mas quando fala que Deus fez o homem reto, foi Adão. Tá certo? E quando fala que ele predestina o perverso para a calamidade, é o filho de Adão já em pecado, que não foi escolhido pela graça. Tá, mas aí eu tenho um problema. Porque, de acordo com Calvino, Adão foi criado bom. Mas Deus decretou que Adão deveria cair em pecado. Mas vem cá, se nós caímos em pecado porque por sermos filhos de Adão não tem como na nossa natureza escolher o bem, por que Adão, que foi criado na natureza do bem, escolheu o mal, sendo que foi predeterminado por Deus? O Adão já foi criado por Deus mal. Aqui dá uma série de problemas que nós devemos lidar com eles também. Então, o que eu entendo quando eu leio Provérbios 16, verso 4, Deus fez o perverso para o dia da calamidade, foi o seguinte: é como se agora alguém construísse uma faculdade e falasse assim, pois é, aqui nessa sala de aula estudarão os que passarem no vestibular. Ou seja, essa sala está predestinada para os que passarem no vestibular. Ou seja, ela está preparada para os aprovados. E os que não forem aprovados, bom, a porta da rua está preparada para eles. Mas eu não escolhi quem vai aprovar, quem não vai aprovar. Eu só disse que os que aprovados vão estar aqui. Então, quando fala assim, o perverso foi determinado para a calamidade, o perverso o quê? Aquele que escolheu a perversão. É assim que eu entendo. Um outro princípio que eu vou colocar aqui, esse daí colocar as palavras em paralelo. Olha Romanos capítulo 9, verso 18, é um texto que aparentemente vai ajudar Calvino. Tudo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Ele é Deus, tá? Logo, ele, Deus, tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Aí é lógico que quando a gente pega essa passagem, o paralelo dela é Êxodo capítulo 4, 21 e Êxodo capítulo 7, verso 3, que afirma que Deus endureceu o coração de Faraó. Só que nós temos várias outras passagens paralelas, como Êxodo 7, verso 13, Êxodo 27, 22, Êxodo 8, 32, que fala que foi o próprio Faraó que endureceu o seu coração, e não Deus. Então a gente tem que entender, aí eu pulo um pouquinho para o terceiro item, de analisar a dimensão da época, que o hebraico, sim, torna responsável pelo ato a pessoa que apenas o permite. É um jeito de falar no hebraico bíblico. Por exemplo, quando você lê na Bíblia aqui, em Êxodo, eu vou ler essa passagem para vocês. Pena que a minha Bíblia hebraica está ali, mas para eu pegar, eu estou com o microfone hoje de fio, não tem problema não, eu só vou ler aqui na Bíblia e vou falar com vocês como é que está no original hebraico. E depois você pode conferir isso aí na internet, é muito fácil comprovar o que eu estou dizendo. Êxodo, capítulo 1. Êxodo, capítulo 1, versículo... Deixa-me ver aqui. Olha aqui, Êxodo, capítulo 1,
versículo 18, quando fala das parteiras que Faraó mandou matar os bebezinhos, jogando-os no rio Nilo, diz assim, olha, verso 18, Êxodo 1, 18. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes perguntou, por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? Esse deixaram viver os meninos, está correta a tradução, de acordo com a Nova Almeida atualizada. Só que literalmente no hebraico não está deixaram viver os meninos. No hebraico o Faraó pergunta assim, por que vocês fizeram isto? Fizeram viver os meninos. Percebeu? Em português, deixaram viver, quer dizer, não mataram. Em hebraico, fizeram viver, como se elas agora obrigassem a criança a viver. No hebraico é assim, é a forma jussiva de apresentar o verbo, que quando está no imperativo, em forma de ordem, de desejo, implica quase como uma ação direta. É como se você falasse comigo assim, Rodrigo, eu quero tomar sorvete. E eu digo assim, não tome sorvete porque você está gripado. E você fala, mas eu quero tomar sorvete. Aí em português eu falo, então tá bom, toma, não vou falar mais nada. Quando eu digo em português toma, eu estou dando uma ordem, porque está no imperativo. Está no imperativo na língua portuguesa. Mas não é uma ordem direta, eu não quero que você tome sorvete. Quando eu falo toma, eu estou apenas de uma maneira eufemística respeitando a sua teimosia. E sabe como eu falaria isso no hebraico bíblico? Eu farei você tomar sorvete. Percebeu? Então, nem sempre, quando a Bíblia coloca Deus ou qualquer sujeito, personagem, como sujeito de uma ação, é um sujeito direto, porque a permissão é colocada em hebraico de maneira ativa. Por isso que num lado fala que Deus endureceu o coração de Faraó, e quando você vai para Êxodo capítulo 7, versículo 3, por exemplo, diz assim, olha, Êxodo capítulo 7, versículo 3. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei os milagres na terra do Egito. Aí quando você vai no verso 13, diz assim, olha, no entanto, o coração de Faraó se endureceu. Tá bem? O coração de Faraó se endureceu. Quando você vai no verso 22, é a mesma coisa. Porém, os magos fizeram o mesmo com suas ciências ocultas, de maneira que o coração de Faraó se endureceu. No 8:32 diz também a mesma coisa. E o coração de Faraó se endureceu e não deixou o povo ir. Mas é o coração que se endureceu ou foi Deus que endureceu o coração? Repito, Deus é colocado como sujeito daquilo que ele permite. E fazendo agora o sentido oposto ao que esses meus amigos disseram, se eu começar a pensar que Deus é o autor do mal, aí que eu vou ter problema. Aí eu vou ter muito problema com a misericórdia, com o amor de Deus. Eu quero colocar também isso aqui com vocês em paralelo com outras passagens que diz que Deus é misericordioso quando ele age com a pessoa, que não é questão que Deus deseja o mal de ninguém ou que Deus deseja a morte. Quer ver, já que é a vontade soberana de Deus que prevalece, tem um texto aqui que diz, vou ler para vocês aqui, só um minutinho, deixe-me ver aqui, só um segundo, eu notei umas passagens aqui, olha aqui. Já que é a vontade soberana de Deus, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4, diz assim, o qual deseja, está falando de Deus, Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Bem, se Deus deseja que todos os homens sejam salvos, e se o que prevalece é a vontade soberana de Deus, então todos deveriam se salvar. Então veja bem, na Bíblia diz que Deus deseja que todos sejam salvos. Então das duas uma, ou a Bíblia mentiu, ou essa vontade de Deus não é decretiva, porque nem todos vão ser salvos. Então, com a mesma lógica de Calvino, para dizer que a vontade soberana de Deus determina os que vão ser salvos, ele deveria aplicar essa mesma lógica em 1 Timóteo 2,4 e acreditar agora na salvação universal, que é similar ao que pregam aqueles universalistas. No fundo, todo mundo vai ser salvo, ninguém vai se perder, até o diabo. Porque a Bíblia fala que Deus deseja que todos sejam salvos. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Tá certo?
Ou seja, Deus quer. Isso não significa que vai acontecer desse jeito, porque ele não é um ditador. Apocalipse capítulo 22, verso 17. Quem quiser, receba de graça da água da vida. Quem quiser. Não fala quem Deus quiser. Veja, se fosse uma vontade soberana de Deus que imperasse, o Apocalipse 22, 17 deveria ser assim. E quem Deus quiser, receba da água da vida. A Bíblia não diz quem Deus quiser. Quem quiser, você quer, receba de graça. São João 3,16. Deus amou o mundo Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus decretou que todos que aceitam Jesus se salvem. Isso que Deus decretou. Ezequiel capítulo 18, verso 32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor. Portanto, convertei-vos e vivei. Ora, se Deus não tem prazer na morte de ninguém, e alguns morrem, e a vontade soberana de Deus que determina isso, então eu tenho que dizer que Calvino sabe que Deus deseja coisas que não lhe trazem prazer. Isso é patológico. Desejar algo que não me traz prazer é patológico. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ou seja, muitos não serão salvos porque não aceitaram as condições da salvação. Jeremias 21, verso 8. Eis que ponho diante de vós a vida e o caminho da morte, para que 2 caminhos de sorte de cada um. Deus fala assim, eis que põe para você 2 caminhos, né? Não é só em Jeremias, não, eu estou contra a passagem também de Deuteronômio. Eis que te proponho a vida e a morte. Em Jeremias 21, verso 8, eis que ponho diante de vocês 2 caminhos, o da vida e o da morte. Aí eu pergunto, por que Deus coloca diante de todo mundo 2 caminhos da vida e da morte, sendo que, na verdade, tudo vai depender do que ele escolheu. Então, na verdade, ele não põe diante de todo mundo 2 caminhos. Ele põe diante de uns o caminho da morte e diante de outros o caminho da vida. Mas nunca Deus vai colocar diante do mesmo indivíduo 2 caminhos da vida e da morte. Porque não faz sentido. Se a pessoa já é predestinada para o caminho da vida, Deus vai colocar diante dela somente um caminho, o caminho da vida. Se a pessoa já é destinada para o caminho da morte, Deus vai colocar diante dela apenas o caminho da morte. Mas o que a Bíblia fala é que ele coloca diante do indivíduo ou do grupo 2 caminhos. Apocalipse capítulo 2, verso 10. Sê fiel até a morte e te darei a coroa da justiça. Da vida, perdão. Atos 17, verso 30. Agora, pois, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. E, finalmente, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Porque Deus, essa para mim é uma passagem-chave, Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Essa declaração, para mim, ela é muito significativa, porque fala que Deus não destinou ninguém para se perder. Deus não nos destinou para a ira. E uma explicação aqui, fora da Bíblia, isso aqui é apenas uma digressão. Em que sentido que Deus me escolheu, então? Porque a Bíblia fala assim, que Deus escolheu alguns. Escolha implica em detrimento. Se eu falei que eu escolhi 2 livros para mostrar para vocês aqui, é porque os outros ficaram na prateleira. Então, em que sentido Deus me escolheu? Quem ficou na prateleira? Bom, quando você nasceu, todos do planeta Terra, exceto Jesus Cristo, todos exceto Jesus Cristo, nasceram da fecundação de um óvulo com um espermatozoide. Tá certo? Um espermatozoide. Agora, no esperma, você tinha ali bilhões e bilhões e bilhões de outros que poderiam ter fecundado o óvulo antes de você. Ou seja, o seu nascimento foi uma escolha diante de bilhões de outras que poderiam ter acontecido. O ateu, materialista, evolucionista vai dizer que eu consegui ser aquele espermatozoide que fecundou o óvulo por sorte, acaso. Eu prefiro dizer que foi por escolha, providência. Deus escolheu. Sabe aquelas palestras de autoajuda que o sujeito fala, você já nasceu campeão porque você venceu uma maratona com milhões e milhões e milhões e milhões de outros
espermatozoides e você foi o primeiro lugar que entrou e ganhou o prêmio da vida. Você é um vencedor, você é um campeão. Aí fala, campeão, vencedor. Aí pensa, na verdade você não foi campeão coisa nenhuma. Foi Deus que colocou você ali porque Ele escolheu você. Eu sei que isso aqui é um pouco romântico, não é exegético, essa comparação não é exegética, não é, ela é romântica, mas ela mexe comigo, Deus me escolheu. E eu termino esse vídeo ainda com a perplexidade com a qual eu comecei. Por que as pessoas não escolhem o caminho do bem? Por que aquela jornalista que eu conheci